E aí, segundão, como é que está a nossa caminhada nesse processo aí de entender e compreender o papel da filosofia política? Você estava vendo aquele teórico, né, de Thomas Hobbes, acerca da concepção do contratualismo, como é que esse processo acontece, e justificou até a questão do poder divino dos reis, o desenvolvimento que se faz há muito tempo desse processo. E agora na filosofia política vamos falar também da mesma, desse mesmo contratualismo, só que especial com as aulas de um teórico chamado John Locke. E lembrando que Locke, se a gente pegar dentro da concepção filosófica, foi um filósofo que pegou dentro dessa concepção do conhecimento, da teoria do conhecimento, ele colocou, muito influenciado pelo pensamento aristotélico, acerca do conhecimento se dá através da experiência. Então imaginemos, alguém falando de teoria do conhecimento, influenciado pelo pensamento aristotélico, nós vemos a concepção que Aristóteles tem acerca da política. Então, nesse período, nessa concepção, lá no século XVIII, tá? Existia uma discussão acerca da propriedade privada, tá? E existia uma discussão até que ponto eu poderia considerar aquilo que poderia ser meu, por direito que é meu, como é que eu vou dizer isso aqui é meu, mas aonde é que tinha o pressuposto que determinava que aquilo ali passava a ser seu. Então, no século XVIII existia essa grande discussão acerca da propriedade privada, a tal ponto que dentro dessa discussão se descobriu, tá, que esse tema gerou e gera desigualdade. Então a questão da propriedade privada hoje para nós seria, dentro desse conceito, a justificativa da desigualdade social. Ou seja, a tal momento em que eu me achava que por direito aquilo era seu, começou a dividir, começou a cercar, e dentro da propriedade privada dizer que aquilo ali é meu, uma grande quantidade de terra, por determinadas situações, e isso gerou o que nós chamamos de desigualdade social. E essa desigualdade social, ela existe, é visível, é bastante presente, mas, gente, lá no século XVIII, mais ou menos 1700, 1801, em que nós temos, a partir daí, o reflexo da desigualdade, tá, social que perdura até hoje. Então, essa propriedade privada, nessas discussões dos pensadores acerca dessa temática da propriedade privada, e chegou num momento bom nessa discussão acerca da propriedade privada. Entendemos hoje como é que a desigualdade está presente, como é que ela se desenvolve. E a partir daí se vem aquele critério. O que pode ser considerado como nosso? Ou ainda, o que você pode dizer que é seu? O celular? O livro? O que é seu? Aonde é que está o limite que eu posso aceitar ou revelar em relação às coisas? Até que limite eu posso aceitar alguma coisa que esteja me prejudicando ou me fazendo mal? E até que ponto, a partir desse aceitar, até que aonde eu posso ir contra não aceitar esse processo? Até onde isso pode acontecer? Até que forma eu posso caracterizar que eu aceito até o ponto X e a partir daí eu posso me rebelar, não posso aceitar em relação a isso daí, até onde está o limite? E isso vai gerar a gente chama de valorização do ato voluntário, ou seja, quando eu voluntariamente me posiciono, me coloco acerca de qualquer temática, discussão acerca de tudo isso daí. Porque isso vai gerar, que nós falamos de uma ideia de separação, que Locke está observando, que seria o estado de natureza, estado da sociedade e aquilo que nós vimos estudando, né, anteriormente, o contrato social. E isso está muito próximo da democracia, diferente do pensamento de Hobbes, que Hobbes colocava a figura absolutista aí como o centro, ou esse poder divino de reis, que não era questionável. Mas aqui, na concepção de Locke, o estado de natureza, o estado da sociedade, e esse contrato daí tem uma conexão muito próxima da democracia, porque aí está falando da concepção daquele que exerce esse poder, se ele está exercendo em prol de todos. Não com aquele que tinha em Hobbes, onde você colocar o seu desejo, sua vontade na mão desse soberano. Aqui não, nós temos que encontrar uma força dentro desse estado em que ele possa, de alguma forma, de alguma maneira, interagir com todos, tá?
E dentro desse processo existe aquela passagem do estado de natureza e sociedade civil. Onde está de natureza, existe uma lei natural, nesse caso é a nossa razão, que desenvolve esse processo todo. E esse homem, que é dotado de ações, de atos e até de obras. Ou seja, diferente do pensamento de Hobbes, aqui Locke está preocupado em entender que esse estado de natureza é onde o homem tinha aquele princípio, dizer, esse livro é meu, porque eu paguei por esse livro, eu posso usufruir desse livro. E as outras pessoas, o que acontece quando não tem esse livro? Qual foi a causa? Então, logo pensando nisso daí, ele imaginou uma forma, uma maneira de fazer com que esse processo pudesse, dentro da sociedade, não atingir exclusivamente um grupo específico, mas que todos pudessem se beneficiar do mesmo livro, de alguma forma, pensando de alguma maneira, em que todos pudessem usufruir do mesmo papel. Por isso que a propriedade privada, ela limite os dados da natureza. Porque quando você pensa que isso aqui é seu e você não dá acesso ao outro, então dificilmente você vai conseguir o equilíbrio na sociedade se você pensar que as coisas são exclusivamente suas. E essa causa daí são os grandes conflitos que existem na sociedade hoje. Foi nesse momento em que o homem começou a pensar em relação acerca do estado de natureza, onde ele achava que tudo aquilo podia ser seu. Então ele acha que tem esse poder, esse direito, essa força de usufruir dessa forma, e quem é aquele que não tem o direito pode excluir e colocar fora. E ele pensava dentro da filosofia política, na questão do contratualismo, que esse estado de natureza, ou essa propriedade privada, ela poderia ser equilibrada, ser desenvolvida em prol para que pudesse encontrar a resolução de todos os problemas em comum, aonde não existia aquele que tem mais ou aquele que tem menos, mais um equilíbrio para se evitar os conflitos. Porque dentro do estado de natureza, quando a gente fala de estado de natureza na concepção de Hobbes ou de Rousseau, em Hobbes você falava do homem que é o lobo do próprio homem, ou para Rousseau que o homem vive, tal, a partir do momento que ele se relaciona, ou ele começa a passar a viver em sociedade, aí ele passa a manifestar quem ele é de verdade, né? Então a sociedade, na concepção de Rousseau, vai contaminar esse indivíduo, né? Vai fazer com que ele exerça, se corrompa e começa a utilizar das formas ou maneiras que prejudiquem os outros. Diferente aqui de Locke vai pensar numa forma, nesse estado de natureza, essa propriedade privada, onde o indivíduo acha que tem o direito porque é seu. Por exemplo, se ele tem um livro é seu, se ele tem um caderno é seu, se ele tem um celular é seu, se ele tem qualquer coisa é sua. E a partir desse processo daí começou a acontecer todos os problemas que a gente vê dentro da sociedade, desenvolvidos até hoje. Lembra que a gente falava nisso? No século XVIII as pessoas discutiam acerca da propriedade privada, e dentro dessas discussões as pessoas queriam entender até onde eu posso dizer que determinada coisa é minha por direito. Se eu comprei, se eu recebi por herança, até que ponto isso pode acontecer. Por quê? A partir daí, nessas discussões que aconteceram, foi o pontapé inicial para se entender ou perceber como é que a desigualdade está presente. E logo, qual é a preocupação dele? É fazer com que esse estado de natureza, onde ele tem essa concepção daquilo como seu, e quando ele passa para a sociedade civil, é nessa passagem de que se existir um equilíbrio para que não exista esse conflito entre os indivíduos, chegando até a morte. Porque nós sabemos que as pessoas nessa discussão por causa da propriedade privada chegam à máxima de matar o indivíduo por causa de um pedaço de terra ou de uma determinada situação. E aqui o Locke está chamando a atenção para isso, é que o homem deve perceber, deve imaginar uma forma de encontrar esse equilíbrio. Ou seja, dentro do estado de natureza que tem como aquilo como pessoal seu, e quando ele passa para o estado civil, é fazer nessa passagem esse equilíbrio, essa forma para que esse conflito não venha a acontecer, não venha a existir e venha gerar o que nós percebemos hoje acerca dessas questões em que eu falo que aquilo é meu. Até porque, qual é o critério que eu utilizo para justificar que determinada situação é minha, o que é meu? O livro, o celular, o carro, seja o que for. E ele percebendo isso daí tudinho, a preocupação dele vai fazer com que dentro desse estado de natureza, que tem como princípio primeiro a propriedade privada, onde aquilo é meu por direito, porque eu comprei e utilizei, e quando eu jogo para a sociedade civil, eu tenho que fazer com que esse equilíbrio possa acontecer e não possam existir os conflitos que possam gerar morte e violência, daí N coisas que a gente observa aí acerca disso daí. Você pode observar que hoje você tem a sua casa, você tem o seu celular, seja o que for. Quando alguém se aproxima
da sua casa, do seu celular, de alguma forma, sem o teu consentimento, aí parte para a questão da violência, porque está invadindo, invasão de propriedade, e isso gera conflito. Então você imagina que Locke está tentando encontrar uma solução para que se pode se trabalhar nesse estado dessa natureza, desse indivíduo, que pensa dessa forma ou dessa maneira, e a partir daí encontrar o equilíbrio para que não possa existir esse conflito que gera todos os tipos de violência existentes na sociedade, na concepção do pensamento dele acerca desse processo todo. Até porque já no século XVIII se discutia o que seria de verdade a propriedade. O que é essa propriedade privada, como é que ela deve ser exercida, quem é que tem direito mesmo. Então a natureza do homem nesse primeiro momento é individualista, ele só pensa nele, ele só quer o que é melhor para ele, e ele esquece que ele se relaciona com pessoas, ele não tem aquilo só para ele, as pessoas vão conviver, a tal ponto ele imaginou, pensou uma forma de se encontrar um equilíbrio acerca desse pensamento, dessa ideia, e a gente vê as consequências que se tem acerca da propriedade privada até hoje, em que as pessoas matam, não estão preocupadas se vai atingir alguém, se vai prejudicar alguém, não estão preocupados com isso, nem imaginam isso daí acontecendo, mas foi a forma que Locke encontrou, está dentro desse processo bem aí. Porque a pergunta fundamental para nós é essa: o que é nosso? O que é seu? O que é meu? O que pode ser que isso aqui é meu como? Pelo dinheiro? Pela herança? Como é que se dá esse processo? Como é que isso daí acontece? Como é que isso aí se desenvolve? Como é que isso daí está acontecendo no cotidiano? Porque a preocupação de Locke era essa: é olhar para o estado de natureza e na lei natural. O que seria a lei natural? Todo mundo tem direito a quê? A vida, a liberdade, a ir e vir. E dentro desse processo, como é que ele diz a razão? Então, essa lei natural, que é uma conexão do estado de natureza, é um direito que todo mundo tem. Imaginemos que quando a gente chegou aqui na Terra, no início, não existia propriedade privada. Na rainha Terra, tanto que o homem no início, como é que era? Ele era um nômade, caminhava livremente, não tinha uma cerca, falando de propriedade privada. A partir do momento que ele passou a ser sedentário, começou a criar, desenvolver esse processo todo, aí começou o cerceamento. A partir desse momento, se começou a cercar, aí começou a utilizar a expressão propriedade privada, e começou todos os conflitos. Todas as angústias que existem hoje na sociedade foi a partir do momento que ele começou a cercar a terra. Começou a dizer que aquilo ali era meu por direito, porque se a gente for pela lógica, o mundo no início não tinha cerca, não tinha propriedade privada, estava aí, todo mundo usufruía do mundo livremente, sem a cerca. E se você perceber nas tribos indígenas, raramente você vê uma cerca. Tudo lá é livre, porque é da natureza, a natureza que dá, a natureza que tira. Quem tem essa ideia de propriedade privada foi o europeu que chega aqui e começou a pensar dessa forma, porque já vivia a experiência na Europa de se cercar, porque vivia a experiência das universidades. Quando ele chegou aqui no início, o impacto foi dessa forma muito grande para eles, porque eles não observavam essa questão da propriedade privada, porque no século XVIII é onde a discussão foi bem ferrenha mesmo, porque até antes ninguém se discutia acerca dessa temática, mas no século XVIII, mais ou menos 1700, aí se começou essa discussão ferrenha, até que ponto a propriedade privada pode ser considerada como exclusivamente de um determinado grupo, segmento, e nas discussões surge que nós vimos, e hoje perdura, até hoje nós chamamos de desigualdade. Então a desigualdade nada mais é do que todo esse processo, e já vinha acontecendo ao longo do tempo, mas no século XVIII houve uma discussão maior, muitos pensadores questionavam, imaginavam, e Locke começou a ver isso daí, e percebia que nesse estado de natureza do indivíduo, em que tem a propriedade privada como exclusividade sua, e a partir daí como é que você vai equilibrar, porque o estado de natureza diz, ou a lei natural diz que você tem direito à liberdade, você pode fazer da forma que você achar melhor, mas lembrando que você vive dentro do campo do relacionamento, e dentro desse processo você tem que encontrar um mecanismo em que você possa exercer entre todos essa harmonia. Mas falar de propriedade privada, dificilmente você vai perceber uma harmonia, porque cada um vai falar aquilo que é seu, então ninguém pode se aproximar, ninguém pode chegar perto.
vai chegar até o momento que vai chegar até o ponto de violência física, daí se segue. E se a gente observa hoje a questão da reforma agrária no Brasil, por que ela nunca aconteceu? Tentem imaginar. Se fala muito de reforma agrária, muito. Sabe onde é que está o problema da reforma agrária não acontecer? Propriedade privada. É isso que impede a reforma agrária no Brasil. Porque vamos imaginar que, territorialmente falando, no Brasil existem grandes extensões de terras, muitas, que tem estados que são maiores de alguns países até na Europa. E reforma agrária nada mais é do que você dar de volta aquilo que por direito é de todos. Até é um direito de todos, porque não existia cercar. Mas quando cercou, deu a propriedade privada e começou os conflitos, as discussões, daí se segue. Então a gente perceber dentro desse processo, encontrar um mecanismo, uma forma de se evitar esses conflitos, essas questões, para se atingir o objetivo dentro da propriedade, como estado de natureza, fazer com que esse indivíduo consiga interagir com os outros e evitar os conflitos. Porque se a gente falar de Rousseau e Hobbes, ambos estão justificando, tá, a figura do pensamento absolutista, onde existia a figura desse imperador, tá? Então, dentro desse contrário daí que o nosso amigo Locke fala, tentar encontrar um limite dentro do estado de natureza que busca a forma correta dentro desse processo, porque o objetivo de a gente é evitar o conflito, é tentar se encontrar um mecanismo, uma forma que possa evitar esse conflito e possa evitar as consequências que virão vindouras. Mas desde o século XVIII já existe discussão acerca da propriedade privada. As pessoas estão querendo saber o que é por direito meu, por natureza, o que é meu. E falar de mundo, pela lógica, não devia ser cercado, porque o mundo já chegou, já estava aí, não existia propriedade, não existia discussão, as pessoas não estavam preocupadas com isso daí. A propriedade privada surge e o conflito, até hoje, infelizmente, continuará e irá sempre para frente, porque alguém vai dizer o que é meu. Então, se vê esse conflito acontecendo, essas discussões e as temáticas estão aí até hoje, infelizmente, as pessoas ainda não encontraram uma solução para se tentar evitar esse mal maior, que é o conflito, e logo já observando isso daí, olhando para o indivíduo, e falar do estado de natureza, e a propriedade privada é um grande desafio hoje para nós. Se alguém perguntasse para nós qual é a maior dificuldade de se encontrar harmonia, a possibilidade de igualdade no mundo, todo o problema está na propriedade privada. Foi aí que tudo começou. A propriedade privada que gerou todos os conflitos, problemas, divisões no mundo, é a propriedade privada. Não dizendo que a gente não tenha o direito de ter propriedade, sim, com certeza. Mas infelizmente esse processo gerou, continuará, gerará para sempre essas questões aí, que teve uma questão agrária, né, muito forte. Mas é importante que a gente perceba que Locke, observando isso daí, encontrou esse mecanismo, essa característica de se entender esse processo. Então é assim, galera, aproveitem. É mais um contratualista, mas de uma forma diferente de Rousseau e de Hobbes, e alguém começa a ver dentro da propriedade privada uma grande instrumentalização das causas da desigualdade no mundo. Então aproveitem, dê uma olhadinha nele, conheça um pouco sobre Locke, que é um filósofo empirista, que tem uma concepção acerca do conhecimento, que se desenvolve esse processo todo. Valeu, galera do segundo, bons estudos e até a próxima.